Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando o futuro se revela no presente, o chamado de Jesus para um coração desperto. Esse é o texto de Lucas 21. Deus não nos prepara apenas para o fim, ele nos prepara para viver com fé hoje. Você já percebeu que o medo do futuro pode revelar onde está a nossa confiança? Fique até o final para entender como Jesus ensinou a vencer a ansiedade sobre o amanhã. Pegue sua Bíblia e vamos ao texto. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: Afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse: Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebelião, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão, perseguirão vocês. Então, eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao anoitecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Jerusalém vivia sob domínio romano e o templo era o centro religioso e político. Jesus anuncia que aquele sistema religioso será abalado. Ele começa no texto falando sobre a oferta da viúva. Uma viúva pobre oferece 2 pequenas moedas. Jesus diz que ela deu mais que todos. Deus olha o coração, não o valor. Generosidade nasce da confiança, não da sobra. Mesmo com pouco, ofereça a Deus seu tempo, sua atenção, sua fé. E Jesus continua falando sobre o templo, como ele seria destruído. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo em Roma. Estruturas humanas passam, mas Deus permanece. Apego excessivo às coisas externas gera medo. Construa sua confiança em Deus, não apenas em bens ou status. E Jesus fala sobre guerras, perseguições, sofrimento. A igreja passaria por provações. Esses ensinos nos falam da resiliência espiritual para fortalecer a mente. E em momentos difíceis, lembre-se, Deus está com você. Jerusalém seria cercada. Havia sinais no céu. Jesus disse: levantai a cabeça, a redenção se aproxima. Deus controla a história. Esperança reduz a ansiedade. Não viva dominado pelo medo do futuro. Entenda que Jesus está trazendo ensino. Ele traz essa linguagem da figueira e pede vigilância. Precisamos estar preparados. A disciplina espiritual cria equilíbrio emocional. Ore, vigie, cuide do coração diariamente. Jesus não quis assustar, ele quis preparar. Ele mostra que a vida tem desafios, mas quem confia em Deus vive em paz. Confiança em Deus diminui a ansiedade, a generosidade, ela cura o egoísmo, a esperança fortalece a mente e a vigilância espiritual evita escolhas impulsivas. Você sabe que o propósito espiritual, o lugar de resiliência é para enfrentar melhor o medo, a insegurança e entender que Deus está sempre com você, é estar vigilante. Se ele voltasse hoje, ele encontraria seu coração preparado? Quem vive com Jesus no presente não teme o futuro. Que Ele abençoe sua casa, a sua família, que Ele abençoe o seu viver. E sim, você se posicione todos os dias onde Ele deseja que você esteja. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.